Bom, vamos lá. Hoje falar um pouquinho dessas relações religiosas e doutrinárias. Então, se alguém quiser fazer alguma questão, perguntar alguma coisa, só levantar a mãozinha aí. Vamos começar então aqui com o segundo dicionário Aurélio, né? Religião é o sistema solidário de crenças e práticas relativas a coisas sagradas que unem em uma mesma comunidade moral todos os que dela aderem. E seita, facção, partido, doutrina que se afasta da opinião geral. Comunidade fechada de cunho radical. Com base neste conceito, podemos considerar a Umbanda uma religião que, por sua doutrina, caracterizar influências de outros costumes de diversos povos e religiões. Deve-se considerar por eclética, sistema que aproveita o que há de melhor nos demais sistemas, e essencialmente brasileira. Não representa, portanto, uma simples seita africana, como muitos acreditam. Então, vamos lá. Né? Segundo Aurélio, então, religião é um sistema solidário de crenças, práticas, como nós já estamos vendo aí, né, da história, inclusive da história do sincretismo, de como surgiu a Umbanda. Então, ela é realmente uma religião e não uma seita, como alguns afirmam, que seita é uma coisa fechada, né, mais de cunho mais radical. Como a gente fala que pode se considerar eclética, porque como nós vimos, a base dela vem de 4 outras, né, 3 religiões e um costume, né, ou uma tradição, que é a indígena. Então, por isso que ela tem na base dela, essas influências, né, é bem grande. Então, por isso devemos distingui-la dos cultos afros, como o candomblé, nação do sul do Brasil, ou outras modalidades do norte do país, catimbó, mina, xangô, ou das Antilhas, que é o voodoo, ou então de sua banda esquerda, como a quimbanda, né? É uma religião afro-brasileira focada no culto de Exus e Pombagiras, com raízes na mitologia bantu, que opera com magia e busca resultados práticos e de evolução, valorizando a consciência, a ação e as forças da natureza, contrastando com a modalidade imposta e não se limitando ao bem e ao mal cristão. Então, aqui eu até coloquei esse adendo aqui da Umbanda, da Quimbanda, porque hoje a gente vê que tem, principalmente na internet, né, muita gente falando que a Umbanda, que a Quimbanda é Umbanda, né? Então, não tem nada a ver. A gente vê que a Quimbanda, como a gente já até falou algumas vezes, é considerada como a parte esquerda, né? A linha da esquerda da Umbanda, tá? Até aí tudo bem. Então a Umbanda trabalha com a linha da direita e com a linha da esquerda, que são os Exus e Pombagiras. Dentro da própria Umbanda até se fala que se trabalha com a Quimbanda, mas significa a linha da esquerda. Diferente do que está acontecendo, que tem muita gente abrindo casa falando que é Quimbanda, então só trabalha com Exu e Pombagira, não trabalha
com outras entidades nenhuma, né? E ainda fazendo esse contrastando com essa moralidade imposta, né? É que não se limita ao bem e ao mal cristão, tem um monte de outras coisas ali. O que está acontecendo também é chamar aqui, ó, a ayahuasca como umbanda. Então, vamos lá, o que é a ayahuasca? Ayahuasca refere-se à participação, tá aqui, ó, refere-se à participação em uma cerimônia religiosa ou ritualística que utiliza o chá, o qual é considerado um sacramento por diversas tradições, como o Santo Daime. No Brasil, o uso do chá é legal e regulamentado exclusivamente para fins religiosos e rituais, não sendo permitido o uso recreativo ou terapêutico formal. A consagração é o ato de ingerir a bebida dentro de um contexto cerimonial, guiado por líderes espirituais, xamãs, padrinhos, etc., e seguindo rituais específicos. Eu subi aqui. O objetivo é buscar a expansão da consciência, introspecção, cura espiritual ou visões que são ativadas pelo composto DMT e inibidores da monoamina oxidase, que é o IMAO, presentes no chá. Quer dizer que são as substâncias presentes que dão, é um tipo de um alucinógeno que acaba causando em quem usa esse tipo de coisas, alucinações e tal. E eles fazem isso focando, tentar uma introspecção, a visão espiritual e tudo mais, né? Temos também aqui a Jurema, ou Jurema Sagrada, Catimbó, é uma religião afro-indígena brasileira, fortemente enraizada no Nordeste, que cultua a ancestralidade, a natureza e espíritos, utilizando a planta Jurema, preta e branca, em rituais para obter sabedoria e cura, misturando elementos indígenas, africanos e católicos, e funcionando como uma poderosa tradição de resistência cultural e espiritual. Aqui também a Jurema é a mesma coisa, ela também é um tipo de alucinógeno que acaba fazendo a quem usa entrar em transe e ele vai ter lá o contato com as entidades, com os elementos indígenas que nele falam, aí vai misturando. E quando a gente vai olhar, eles chamam tudo isso de Umbanda. Então a gente tem que ficar certo que Umbanda é bem diferente de todos esses segmentos, tá? Umbanda é aquela que nós vimos semana passada, criada por Zélio, tem toda aquela parte sim, o sincretismo com o candomblé, com os orixás, os seus guias, as suas linhas, mas não usa nenhum artifício para o envolvimento mediúnico, por exemplo, como a ayahuasca ou a Jurema, não trabalha só com uma linha, que nem a Quimbanda, que é só esquerda, ela tem todo o seu ritual diferente, tá? A Quimbanda também diferencia-se do candomblé pelas seguintes características. Então, vamos lá. O candomblé, ritual fixo de uma nação africana, com uso de idioma e costumes da tribo de origem, uso de vestes coloridas, obedecendo à cor de cada orixá, altar interno, conforme o uso africano, sem imagens de santos católicos, sessões privadas, acessadas pelo público só em dias de festa, o processo mediúnico de incorporação apenas dos orixás pelos filhos de santo,
preparação e desenvolvimento lento e secreto de cada discípulo, complexa hierarquia administrativa e espiritual, uso de sacrifício de animais e assistência da lei da salva, ou seja, pagamento por trabalhos e leitura de búzios. Então, nós também vimos um pouco do candomblé, né? Está lá na apostila, nós já passamos um pouco pela religião do candomblé, do culto africano, né? Que tem, inclusive, várias nações, e cada nação ela faz de um jeito diferente na sua própria língua. Então, eu tenho Queta, eu tenho Angola, eu tenho o de Caboclo, eu tenho Banto, eu tenho várias coisas que vão modificando aí. E a Umbanda, que é um ritual variado de terreiro para terreiro, com o uso de idiomas e costumes brasileiros, utilização predominante de vestes brancas, altar ou congá, externo, com a presença de imagens de santos católicos, caboclos, preto velhos e sereias, sessões franqueadas ao público, com a finalidade de cura e auxílio material e espiritual. Organização como simples hierarquia material e espiritual, médiuns incorporam todas as categorias de entidades espirituais, desenvolvimento de todos os médiuns integrantes sem preparação iniciática, só há sacrifício de animais, aves, em alguns terreiros que tiveram origem ou influência do candomblé, doutrina de fácil assimilação, bastante e cada vez mais baseada no espiritismo, proibida qualquer remuneração dos médios, sob a lei fundamental de que a mediunidade é de graça e gratuitamente deve ser prodigalizada.